Mateus, no quarto episódio. Hoje nós estamos indo para o penúltimo episódio do bate-papo com o bispo, que foi durante o mês de julho. E a minha conversa com você hoje, breve, é o perigo de viver no automático. Sabe, irmãos, eu gosto muito de dirigir, eu gosto muito de carro. Eu gosto de carro que tem motor grande. Existem estradas mundo afora que você pode andar sem se preocupar com o limite de velocidade, por exemplo. Uma das maiores retas que existem no mundo está estimada em 240 quilômetros. Você pode imaginar, Alexandre, 240 quilômetros de reta. Eu já fiz algumas retas longas e você acelera o carro e aí você pensa, acho que eu não vou acelerar tanto não, porque eu estou gastando mais combustível do que eu deveria, não tem curva, e vai aquela reta. Você pode, em alguns carros, colocar uma função chamada cruise, ou piloto automático, e você estabelece ali no computador de bordo qual é a velocidade, e o carro acelera por você, você tira o pé do acelerador, ele só vai desligar o piloto automático se você pisar no freio. Você pode ir só se preocupando ali com a direção, se o carro estiver bem alinhado. Imagina uma reta. Você sabe que a reta é muito boa, mas quando tem curvas, você fica mais atento. Quem já desceu de carro aqui no Rio de Janeiro, a Serra das Araras, sabe que se você começar a descer a serra com sono, você acorda. Primeiro você tem que andar devagar, e é curva para lá, é curva para cá, e se você não estiver controlando direito o carro, pode haver um capotamento, pode haver um acidente. Então, quando tem curva, é mais fácil, em tese, você se concentrar na direção. Mas a reta, o piloto automático, pode fazer você entrar num estágio onde as coisas à sua volta estão acontecendo, mas você não está interagindo com elas. Você sabe que até Hollywood já falou sobre isso? Existe um filme chamado Clique. Quem já assistiu o filme Clique? Esse filme, ele é baseado em neurociência e trata-se de um rapaz que encontra um controle remoto e que ele pode alterar a velocidade da vida dele, como num filme, pode passar para frente, ele pode retornar para ver o que aconteceu e ele pode deixar algumas coisas no automático. E sabe o que ele percebeu em algum momento? Que tiveram coisas da vida dele que ele deixou no automático, ele pulou. Tem uma cena emblemática, um filme bem antigo, onde ele descobre que ele perdeu o pai. E ele quer voltar antes do falecimento do pai. Mas aí ele descobre que não pode, porque ele não esteve presente. Ele estava vivendo no automático, no piloto automático. Olha que interessante, não é? Muito obrigado, pastor Rafael. Então eu quero conversar com você um pouco sobre isso. Ninguém acorda do dia para a noite e diz assim, me afastei de Deus. Não. Uma árvore, irmão, não cai do dia para a noite. Certo? Às vezes dá um vento pequeno, uma árvore centenária cai, e você diz, mas nem foi vento para tudo isso? Mas na verdade, aquela árvore, ela vinha num processo de apodrecimento. E quando ela caiu, é porque já tinha acontecido inúmeras situações. Então, se afastar de Deus nunca é de uma vez, acontece aos poucos, tá? É como que você dirige nessa estrada conhecida que eu falei para você, e às vezes você está tão concentrado em alguma coisa que você nem percebe em alguns quilômetros que tinha algumas coisas. A vida pode entrar no automático. Você trabalha, você paga a conta,
Você paga a conta? Você paga a conta? Você paga a conta? Aí você ora, você canta, você cumpre compromissos, mas sem perceber, às vezes você perde a alegria no caminho. E aí você não está mais agindo proativamente, você só está reagindo. E eu queria conversar com você sobre algumas coisas. Tem uma história na Bíblia, que é a história do filho pródigo, todo mundo deve conhecer essa história. É a história de um rapaz que está dentro da família, o pai tem uma propriedade, uma fazenda, esse rapaz fica entediado da vida de casa, resolve sair pedindo parte da herança que lhe cabe, de uma maneira desagradável, e vai embora viver a vida dele. O que Jesus está ensinando nessa história é de pessoas que decidem viver por conta própria e vão embora da casa do pai. Essa é a história. E eu quero usar essa história para falar com você do momento antes dele ter saído de casa. Eu já preguei algumas vezes, e essa história ela é muito boa para você pregar, para pessoas voltarem para Jesus. Olha, ele estava longe, reconheceu que Jesus é tudo para ele, ele voltou para a igreja. Ou ele reconheceu que ele estava contra o pai, vai pedir perdão, vai voltar para a casa do pai. Quem gostaria de voltar? É muito boa essa história, fazer um apelo e trazer de volta pessoas afastadas. Mas a gente tem que aprender a prevenir antes de remediar. Muitas das coisas não aconteceriam se a gente soubesse prevenir. Se a gente soubesse reconhecer alguns sinais antes que algumas coisas acontecessem. Se nós conseguimos ver com autorresponsabilidade nossas atitudes, e com alguma ajuda que nós vamos dar para você, você pode fazer uma análise nessa manhã, o quão perto ou longe você está daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, quando a gente entra no automático, as coisas e pessoas, elas começam a perder o valor para a gente. O que você está querendo dizer, bispo? Que o filho mais novo só descobriu quanto valia a casa quando ele foi embora. Ele só descobriu quanto era importante o pai quando ele estava longe do pai. Ele só descobriu que talvez não fosse tudo o que ele queria, mas pelo menos ele tinha comida e coisas básicas, quando ele já não tinha mais isso. Ele foi descobrir o valor das coisas depois. Você sabe que se a gente não cuidar, a gente também faz isso? A gente vai pensar na saúde só quando não tem mais. Família, quando as pessoas estão afastadas. Os pais, quando eles envelhecem. Aí, sabe, a presença de Deus às vezes parece distante, mas é porque rotina, ela pode transformar coisas que são milagres em coisas comuns. Rotina pode transformar o sobrenatural em algo comum. Como vir num lugar como esse, que é tão especial, um encontro marcado com a presença de Deus, que tem que ser inegociável para nós. O nosso momento com Deus, você fez tudo durante a semana, você trabalhou, você fez comida, você lavou, você lidou com inúmeros assuntos, você fez tudo o que você precisava. Hoje é dia de você parar e dizer: Senhor, o meu dia é teu, eu quero honrar o teu nome, por aquilo que o Senhor fez. O Senhor me deu força, me deu condições, me levantou, me deu saúde, me deu vida, me deu família, me deu tudo que eu tenho, eu não sou nada sem Deus. Então eu estou aqui para agradecer o Senhor. Sabe, se eu não cuidar, a rotina vai transformar coisas especiais em coisas comuns. Já percebeu que às vezes a gente ora durante muito tempo por algo? E aí quando Deus dá para a gente, aquilo parece não ser mais motivo de gratidão? A gente ora por casamento, ora por emprego, ora por uma casa, ora por filhos, ora por uma igreja, mas aí de repente tudo isso vira rotina. No começo está tudo bem, daqui a pouco começa a vir o desafio, que tem desafio em qualquer lugar que você for, seja na igreja, seja na vida, qualquer lugar que você for. Se você quiser pegar um foguete para a lua agora, você vai ter que ter um monte de dinheiro, e chegar lá vai ter outro desafio. Qualquer lugar que você for tem desafio.
Mas às vezes as coisas simples que nós oramos, porque nós queríamos tanto, deixam de ser motivo de gratidão. A gente precisa cuidar para a gente não dar valor só depois que a gente perder. O que está acontecendo com esse rapaz na história bíblica é que ele começa a ficar insatisfeito com algumas coisas na vida dele e começa a imaginar outras coisas melhores. Outras coisas melhores. Na cabeça dele, outras coisas melhores. Segunda coisa, o automático, ele anestesia a alma. A alma são as emoções. Tá? O ser humano é composto de 3 partes: corpo, alma, que são as emoções, e o espírito, nossa conexão com Deus. Só que o automático, ele anestesia a alma. Por quê? Você continua funcionando, mas você não sente mais. Você é funcional, mas você está só reagindo, não sente. Aí o culto termina, nada muda. Você recebeu uma palavra, você diz, legal, ou não gostei, ou sei lá o quê, vai para casa e a sua vida continua. Se você está no automático, você está anestesiado, sabe? E a Bíblia, ela está diante de você. Você abre a Bíblia, você lê um texto, mas ela não fala mais do coração. É só mais um livro. A oração acontece, mas virou protocolo. Eu não posso comer sem fazer uma oração. Sabe, não é a falta de atividade, é a falta de sensibilidade. Eu orientei para a nossa liderança que se você é membro dessa igreja, mas você só pode vir a um culto por semana, você não pode trabalhar em nenhuma escala da igreja. A prioridade é a sua vida espiritual. Eu só posso vir no domingo de manhã. Tudo bem, cada um sabe como é que é a agenda. Mas você não vai para nenhuma escala de nenhum ministério. Para não correr o risco de você estar fazendo coisas no automático. Quando o mais importante não é a atividade, o mais importante é a sensibilidade. Sensibilidade. O mais importante não é a atividade, é a sensibilidade com as coisas que Deus está fazendo, com as coisas que Deus está falando. Eu tenho que cuidar para não ser religioso. Tem que cuidar para não ser alguém que está simplesmente no automático. Terceira coisa. Eu estou quase terminando, é bom você ficar atento, senão você perde. O automático, ele termina fazendo a gente perder a consciência de quem nós somos. Eu falei aqui, acho que domingo passado, e eu tenho repetido isso. Nós não somos fazeres humanos, nós somos seres humanos. O que você faz nunca será mais importante do que o que você é. Mais importante é o que você é. Olha que interessante na história do filho pródigo. Quando ele está lá, passando todos os perrengues que ele passou, já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais comida, trabalhando numa profissão, na época, que causava rejeição, porque o porco que ele foi cuidar era um animal considerado impuro, e tudo que era impuro, se alguém toca, se alguém chega perto, fica impuro também. Então, aquele homem se tornou impuro, e ninguém queria ficar perto dele, porque ele cuidava de porcos. Então, de rico para pobre, de pobre para miserável. E naquele momento a Bíblia diz que ele caindo em si. Olha que coisa interessante. O que essa expressão quer dizer? Ele lembra quem ele é. Caindo em si, ele diz, eu tenho um pai, gente. Olha quão distante eu estou, mas eu tenho um pai. Aí ele vai fazer esse caminho de volta, né? Ele não encontrou um novo caminho, ele precisou encontrar ele mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Aprende isso. A menos que a pessoa seja muito ruim, que tem alma ruim, tá? Pode ter certeza. Mas a menos que a pessoa seja muito ruim, ninguém fere o outro
se não tiver ferida. Normalmente quem fere está ferido. Normalmente, quem fere é vítima de quem foi vítima. Normalmente. Então, o problema não é achar um novo caminho, é achar a si mesmo, é encontrar as raízes daquelas coisas. Então, aquele homem, ele precisa encontrar ele mesmo, ele cai em si. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, minha senhora, meu senhor, meu irmão, minha irmã. Você que gostaria muito de ver uma mudança em alguém que você ama. Pais querem ver mudança nos filhos, querem ou não querem? Nossos filhos estão grandes e às vezes eles têm atitudes que eu digo, olha, essa atitude aí eu já tive e sei aonde vai dar. A gente tenta de alguma maneira dizer, ó, não faz isso, não é? Tentando não interferir muito, às vezes consegue, às vezes não consegue. Às vezes você quer uma mudança no seu marido, às vezes você quer uma mudança na sua esposa, às vezes você quer uma mudança no seu pai, sua mãe. Mas a gente fala um negócio para você, ninguém consegue mudar ninguém. Desculpa, quer ir embora agora já? Ninguém consegue mudar ninguém. A única força poderosa o suficiente para mudar completamente uma pessoa se chama Espírito Santo de Deus. Mas nem ele muda se a pessoa não quiser. Nem ele muda se a pessoa não quiser. Caindo em si, ó, olhou para ele mesmo. E aí decide fazer o caminho de volta. Não é um novo caminho, é o caminho de volta. Deixa eu te falar uma coisa que eu tenho descoberto. Talvez faça algum sentido para você ou faça só para mim. Se servir para você, guarde. Pessoas que erram, que falham. Algumas não conseguem se arrepender por causa do orgulho. O orgulho é terrível. A Bíblia diz que o orgulho precede o quê? A queda. A Bíblia diz que Deus, inclusive, se opõe aos orgulhosos. Se você é uma pessoa orgulhosa, você não tem só um problema, não. Você tem um problema com o próprio Deus, que Deus rejeita orgulhoso. Então você tem Deus, ao invés de estar a seu favor, contra você. Só que, sabe o que eu tenho descoberto? É que às vezes a pessoa, ela se arrepende. Se arrepende de verdade. Vamos imaginar, falou uma palavra para a esposa que não deveria ter falado. Sabe que não deveria ter falado? Machucou. Mas, ao invés de corrigir, finge que nada aconteceu. Até reconhece, olha, eu errei. Eu não deveria ter falado desse jeito com a minha esposa. Ou não deveria ter falado assim com o meu marido. Ou não deveria ter falado assim com os meus filhos. Mas não resolve, não tem coragem para resolver. Isso também é orgulho. Ah, não, mas eu já me arrependi diante de Deus. Mas você pecou contra quem? Você errou contra quem? Com quem que você foi rude? Essa pessoa precisa ouvir de você. Me perdoe. Só que muitas vezes, o orgulho não permite que isso aconteça. A pessoa se arrepende, mas não tem coragem de fazer o caminho de volta. Não é um novo caminho, não é em outra direção. Tem que voltar para aquele caminho de onde você errou. Então, existem pessoas que vão dizer assim, está muito ruim morar aqui no Rio de Janeiro. Eu preciso mudar de cidade, eu preciso mudar de emprego, eu preciso mudar de igreja. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que não está precisando mudar de coisa nenhuma. Está precisando voltar para si mesmo. Está precisando cair em si. Está precisando olhar para si mesmo e dizer, olha, aonde foi que eu deixei insatisfação entrar no meu coração e eu comecei a me afastar da casa do Pai? Preciso fazer essa reflexão. Quarta descoberta e última, tá? Deus, Ele continua esperando. É interessante isso. Você sabe que tem coisas que Deus pode mudar assim? Fala para a pessoa que está do seu lado, ó, tem coisas que Deus pode mudar assim, só para ver se você sabe estalar o dedo. Vê se a pessoa que está do seu lado conseguiu estalar o dedo. Olha só, eu consigo estalar do lado.
Ó, consigo instalar do lado esquerdo, mas eu não consigo instalar. Eu não sou bom de coordenação, não, irmão. Aqui fica bem, ó. Aqui não. Interessante, né? Deus pode mudar coisas assim, ó. Pim! Pode ou não pode? Deus é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, criador do céu e da terra, de tudo que há. É Ele que chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Ele é todo poderoso. Mas tem coisas que Ele não vai fazer até a sua atitude se tornar real. Intenção é uma coisa, atitude é outra. Caindo em si, aqui ó, na mente, pensou, irei até meu pai. Olha a intenção. Direi, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me recebe pelo menos como um empregado. Porque ele dizia, na casa do meu pai, os empregados têm mais comida do que eu tenho. Porque ele queria comer a lavagem do porco. E nem isso davam para ele. Essa não foi a intenção? Mas ó, atitude, ó. Ele transformou a intenção em atitude. Ele colocou a força da mente nas pernas. E ele foi. E a Bíblia relata o momento que ele encontra com o Pai, e aquilo que era intenção se torna atitude. Pegou? Então, Deus está esperando. É interessante que quando o filho caminhava, o pai já estava olhando, né? Quando o filho está vindo, o pai não está esperando para condenar ele, na verdade está esperando para abraçar. Olha a característica de Deus como é tremenda. Esperando para amar, esperando para abraçar, esperando para perdoar. Deus está esperando. Só que Ele espera que você tenha o quê? Atitude. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual. Talvez você até já tenha se afastado da igreja. Ou talvez você esteja na igreja, mas está no automático. Talvez você canta, mas ainda adora. Você lê a Bíblia, mas você ainda está ouvindo Deus? Você serve, mas você ainda ama servir? Você ora, ou está só repetindo palavras? Você sabe que rotina não é problema, né? Nossa igreja tem uma rotina bem intensa. Na verdade, o perigo é você viver sem perceber o que aconteceu. Antes de sair de casa, aquele rapaz saiu do relacionamento com Deus. E deixa eu te falar uma coisa que muita gente se engana. Eu estou assim por causa do outro. Nenhum relacionamento pessoal com Deus pode ser afetado por alguém que não faz parte desse relacionamento. Essa pode ter sido a desculpa que você deu. Ah, falaram assim comigo, eu não gostei daquilo que aconteceu, eu não gosto daquele jeito, está tudo certo, cada um tem um gosto. Imagine se todo mundo gostasse da mesma coisa. Né? Eu já citei aqui, quando eu falo isso, o pastor Wilson. O pastor Wilson gosta de jiló. Né? Tem gosto para tudo, né, pastor? Gosto de jiló. Né? Eu não gosto de jiló. Então, se o pastor Wilson me chamar para comer jiló, eu provavelmente vou dizer, obrigado, eu não quero comer jiló. Mas se ele me chamar para comer um camarão, que eu sei que ele gosta, e eu gosto, nós vamos comer um camarão junto. Vai ter gente que não vai comer. Certo? Gosto, irmão, é uma coisa que não se discute. Certo? Gosto é uma coisa que não se discute. Nem precisa brigar por gosto. A gente tem uma mania boba de perguntar as opiniões das pessoas e ficar contra a opinião. Opinião é opinião, irmão. Eu posso ter uma opinião sobre a palavra de Deus, mas o que a palavra de Deus fala é mais importante do que a minha opinião. Tem que discutir opinião. Você perguntou opinião para alguém, escuta a opinião da pessoa.
Ah, não, essa é a sua opinião, e você quer discutir para mudar a opinião da pessoa. Opinião é opinião. Entenda isso. Aquele rapaz, ele não saiu do relacionamento com o pai por causa do irmão mais velho. Ele saiu porque ele deixou que a alma dele entrasse no automático. Automático anestesia a alma. Não é só estar presente, é preciso estar conectado. Você já imaginou se o seu filho chegar para você e disser: pai, eu gostaria de ter uma conversa contigo? Você diz: claro, meu filho, eu quero conversar com você, mas eu gostaria que fosse no dia que você não está nem com o celular e nem assistindo o jogo de futebol. Porque eu gostaria de ter uma conversa só com você, sem ninguém junto. Antes de sair de casa, ele saiu do relacionamento. E aí talvez você veio hoje aqui por várias razões, não está aqui para a gente mudar a sua agenda, mas meu desafio, meu bate-papo nessa manhã é despertar seu coração, porque o maior milagre não é fazer coisas para Deus, é servir com alegria na presença dEle, seja fazendo o que for, não é? Seja fazendo o que for. E olha, a melhor notícia é que a gente não precisa percorrer o caminho todo de volta. Aqui hoje Deus está. E porque Ele está com os braços abertos, você pode simplesmente deixar que Ele restaure sua identidade de filho, troque as vestes que fazem parte de um passado que você e ficou longe dele, por isso está manchado, não é? Basta dar o primeiro passo. O pai está sempre olhando, está sempre esperando. E quando ele vê um filho voltando, ele não prepara um sermão. Ele prepara um abraço. Prepara um abraço. Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando alguém vier pedir perdão para você, seja esposa, marido, filho, liderado, líder, se você estiver disposto a perdoar, porque você pode não estar disposto a perdoar, vai estar errado, mas pode não estar disposto. Mas se você estiver disposto a perdoar, perdoe e não converse sobre o assunto no mesmo momento. Deixa para conversar sobre isso, se necessário for em outro momento. Porque perdão não é apenas reconhecer que eu tenho culpa. Porque às vezes a gente pede perdão sem ter errado, ou ninguém nunca. Perdão é para restaurar relacionamento. Quando eu peço perdão, eu quero que aquele relacionamento seja restaurado, seja estreitado. Então, Deus ele não prepara um sermão quando você pede perdão, Ele prepara um abraço. Quem vive no automático vai sobreviver aos dias, tá? Quem vive no automático vai sobreviver aos dias. Mas quem vive na presença de Deus, ele descobre e redescobre o verdadeiro significado de uma vida plena, feliz e cheia de paz na presença do Senhor. Faz sentido para você? Faz sentido para você que está aqui? Fez bastante sentido para mim.